saber qual que é o nome, a proposta do curso em si também. O curso se chama Parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. Tá? E o subtítulo é A Liderança Interassistencial Cosmoética. Por que esse nome? A parapoliticologia ela é praticamente sinônimo de liderança. Liderança nata. Não é a liderança eleita pelo povo da política, não. É a liderança nata da pessoa que está, digamos, up to date com o processo consciencial dela. Tá? Então, assim, nível de enfrentamento da própria consciência, ela está atualizada, ela está exposta para ela aplica glasnost com ela. Então, ela não tem medos, ela não tem vergonhas, ela também não tem excessos. Então, ela está relativamente modulada. Então, por exemplo, essa pessoa quando sai do corpo, extrafisicamente não tem muita surpresa. Ela é aquilo que está fora do corpo, é aquilo que está para o bem ou pelas dificuldades naturais e instas da consciência. Então, a parapoliticologia é o processo da liderança nata. E uma coisa que ajuda muito a parapoliticologia é parceira, uma ciência parceira, é a proexologia. Por quê? Se você pensa por você, se você está, digamos, com um certo índice de autonomia consciencial, você não tem nenhuma subjugação mais séria, ou uma heterossujeição mais séria a qualquer coisa. A dinheiro, a uma outra pessoa, a uma posição. Você não tem nenhum nível de subjugação mais complexo, mais difícil. Então, você consegue executar aquilo que você se propôs, o processo de proex. Então, a parapoliticologia, ela viabiliza a sua programação existencial. Quando você aplica a parapoliticologia, a pré-intermissiologia, o que você está fazendo? Você está desenvolvendo a sua liderança para que essa força que você tem, energética ou parapsíquica, ou o nome que você quiser dar, permita a você um pouco mais de estofo e de bancar os processos seus do passado. É como se você desse um passaporte para os amparadores e falar, olha, pode mandar que eu estou fazendo força. Obviamente, os amparadores, sabendo do seu estofo, das suas condições, começam a te colocar em situações mais desafiadoras, dentro dos seus novos limites. E como que o curso vai fazer isso? Qual que é a metodologia que o curso vai... Então, nós pensamos, para facilitar, a gente pensou num módulo online. Então, nós vamos ter a ideia que os alunos de fora não precisam vir 3 vezes a Foz do Iguaçu, viriam 2 vezes. Então, esse primeiro módulo online, as aulas vão ser divididas em 4 blocos de 15 minutos. Então, o aluno vai ter a aula online no smartphone ou em casa, ele assiste 15 minutos hoje, mais 15 minutos amanhã e mais 15... Enfim, ele completa 1 hora dessa aula durante uma semana. E ele vai fazer um debate, né, no final dessa semana com aquela aula que foi exposta uma semana antes online. Tá? Então, são aulas objetivas, né, são aulas com professores com muita experiência em conscienciologia. Nós temos professores, a maioria dos professores tem mais de 10, 15 anos de pesquisa conscienciológica. Então, é gente que já vivenciou muita coisa de conscienciologia, né, que não tem mais nenhum nível de ilusão com as ideias. Né? E a duração desse curso, qual? O curso ele foi composto em 3 módulos. O primeiro módulo online e 2 módulos presenciais, aí em Foz do Iguaçu. O primeiro módulo online, né, o segundo módulo, que seria o primeiro presencial, vai ser no hotel, no Mabu Interlúdio, né, em abril, de 10 a 12 de abril. E em maio, o último módulo, né, que seria o segundo presencial, o terceiro módulo, o último, na OIC, na Organização Internacional de Consciência e Terapia. E aí vai ter uma coisa muito interessante, que aí eu acho que é o grande chamariz e a grande novidade do curso. Nós juntamos pré-intermissiologia com proexologia com consciência e terapia. Então, aí é que entra o mote ou a novidade que eu acho que vai ser bem interessante, que nós unimos proexologia com pré-intermissiologia e com consciência e terapia. Como é que vai ser isso? O último módulo, nós teremos vários campos consciência-terápicos. Então, a nossa ideia é o seguinte, o aluno, primeiro, vocês viram as mensagens que a gente chamou em relação à liderança. Poxa, você vê o Winston Churchill. É indiscutível, né, o nível, a capacidade aglutinadora do Winston Churchill.
né? Uma pessoa que foi através do Churchill que a Segunda Guerra praticamente se encerrou. As estratégias do Churchill para combater o nazismo, né? E você veja a complexidade de você ser um grande líder e os processos intraconscienciais complexos, né? Então a conscienciologia ela vem desnudar isso, né? Hoje você vê o universo da CCCI, você vai ver sempre grandes líderes, né? Dentro da comunidade conscienciológica. Isso no passado não quer dizer muita coisa. Todos nós fomos líderes no passado. A questão é, qual a qualidade da minha intimidade? Entende? Como que eu convivo comigo mesmo nos bastidores da minha pensanidade? Nós chegamos nesse ponto digamos, de avanço do ponto de vista da convivência consigo mesmo. Então a consciência terapia, o último módulo consciência terápico, vem para ajudar o aluno a fazer a seguinte reflexão: se eu posso chegar nesse nível de interassistência, nível de liderança multidimensional, então o que está faltando para eu destravar? Qual a minha principal trava? O que me pega mais? É um processo de autoimagem? É uma questão de sinceridade? É uma questão política, de preocupação com o que estão falando? Ou é uma questão, às vezes, de afetividade que eu não encaro? Ou é uma questão de valor excessivo à forma, ao status, a dinheiro? E para quem está passando pela situação, é sempre mais difícil de chegar a um diagnóstico complexo como esse, né? Então a gente vai trabalhar com questões de liderança, questões complexas, mas com qual objetivo? Transformar esse líder, que hoje é um voluntário da conscienciologia, que está há 15, 20 anos, né? Transformar essa consciência num líder interassistencial cosmoético de fato, né? Assim, objetivando metas de proexis que até então estavam tímidas, eu diria, talvez, né? E por isso que a gente pensou num curso com 50 vagas. 17 professores e só 50 vagas. Já me perguntaram, poxa, vamos abrir para os políticos? O foco não é o político convencional. O foco é o político do passado. No caso, nós. Entendi. O que nós deixamos para trás? Nós temos hoje na CCCI líderes que estão entrando na política oficialmente com apoio da comunidade conscienciológica cosmoética internacional, a CCCI. Então essas pessoas, elas vão precisar de uma massa crítica dentro da CCCI que pense a política cosmoética. Como que é a política cosmoética? Como pensar na política sem você ver a mosca azul? Sem você ambicionar? Sem você ter um interesse secundário? Você entrar na política para ajudar o político, por exemplo, e você não aparecer. Os amparadores fazem isso. Entende? Então, é lógico, você tem os dois lados. Você tem a necessidade de aparecer e desempenhar o trabalho, mas você também tem o background. Esse curso, a ideia é a gente amadurecer esse background da comunidade para dar suporte, massa crítica aos debates que vão surgir em função da política. Por exemplo, uma coisa bem curiosa, ideologia política. E aí? Nós vamos ficar em cima do muro? Então, nós somos de esquerda? Nós somos de direita? Nós somos de centro? Qual que é a nossa ideologia política? Nós vamos ter um candidato saindo. E aí? Entende? Então essas coisas a gente tem que perder o pudor de se posicionar. Né? Uma das aulas muito interessantes do curso é sobre... foi um convite que eu fiz ao professor Laene Losch para ele falar sobre o position paper autodesestigmatizante. O que a gente mais vê na CCCI? Aquela pessoa que, mais às vezes, apagada, 20 anos de conscienciologia, mais ou menos sempre do mesmo jeito, entende? O que será que tem por trás? Está faltando alguma coisa? Será que tem algum estigma? A pessoa carrega algum estigma dela mesmo? Que deixa ela, às vezes, fraca, às vezes pusilânime para se posicionar perante um assunto? Então, essa autodesestigmatização, sabe? Essa autoglasnost da pessoa, sabe, se expor e, enfim, acabar com orgulho, às vezes, acabar com uma condição íntima, isso é uma coisa muito importante
O entendimento do posicionamento como um exercício de autodesassédio, é difícil entender isso. Às vezes as pessoas não se posicionam e acham que estão com dificuldade e correm atrás do estado vibracional. O problema não é o estado vibracional, o problema é a falta de posicionamento, a decisão. Então o estado vibracional ele é um importante coadjuvante do parapsiquismo, é uma ferramenta que praticamente liga a pessoa, mas não é só o estado vibracional. E o curso ele é voltado, você falou em liderança, né? Ele pode ser voltado para uma pessoa que hoje não é líder, não está em posição de liderança, mas quer alcançar isso, ou só... Não, o foco é realmente em pessoas que estão em posições de liderança e aí precisam se qualificar para assumir isso. Olha, existe um conceito que a gente trabalha no curso que é todos nós somos um líder. E eu vou explicar isso de uma maneira bem simples e bem fácil de entender. Nós recebemos uma programação existencial, uma ProEx. Então, praticamente, eu sou líder da minha ProEx. Eu sou o CEO da minha vida. Tá? Então, todo intermissivista, quem está na comunidade conscienciológica, é o líder nato, em primeira linha, em primeira mão, da sua própria ProEx. Então, na hora que eu não me posiciono, ou na hora que eu fico copiando demais os outros, eu não estou sendo líder. Então, é bom a gente tirar um pouco esse rótulo do líder, aquela pessoa que está falando e os outros batendo palma, do líder que está lá numa posição de destaque. Não é, esse é um tipo de líder. Mas você, no seu dia a dia, na sua relação com os amparadores, você é o líder das suas ideias. Às vezes o amparador quer te passar uma informação para você passar adiante para aquela pessoa. Você é o líder da situação. Se você não passar essa ideia adiante, você não se posicionou, você foi fraco, pusilânime. Você não exerceu sua liderança. Então, a liderança, quando a gente pensa na liderança nesse ponto, você chega numa abordagem que é muito mais avançada, muito mais profunda, porque a hora que bate no político, ok, ele é o líder daquela comunidade. Não tem diferença nenhuma de você em relação à sua ProEx. Porque se você tem aquela comunidade intrafísica ali que votou em você, você tem a comunidade extrafísica que está esperando que você se posicione para poder fazer determinado tipo de assistência e poder desencalacrar ou deslanchar uma questão mais séria do ponto de vista multidimensional. E você não se posiciona, você está com vergonha, você está fraco, você está com seu orgulho, você está com uma questão intraconsciencial que não desanda, ou melhor, não reanda, entende? Não desenvolve e fica o extrafísico esperando. Perguntando qual que é a sua. Qual que é a sua. O que você vai... Exatamente. Então, veja, olha um conceito de liderança que extremamente importante, né? Então, qualquer voluntário. O curso, ele foi pensado para ajudar o voluntário a se desenvolver dentro da liderança interassistencial cosmoética. Quando eu ajudo alguém, quando eu faço uma assistência em que essa assistência foi potencializada pela minha reciclagem, isso tem um valor enorme. Porque até então você não conseguia fazer aquilo. E os amparadores na maior compreensão com você. E de repente você resolve jogar a toalha, chutar o balde, entendeu? E se posicionar e levar adiante algo extremamente importante. Pode ser uma simples informação, pode ser um projeto. Você sempre quis fazer aquilo, mas sempre ficava passando isso para os outros. Entendeu? Tem uma frase que eu gosto de usar que é assim, ou eu me anestesiava nas energias dos outros. Entende? Anestesia das energias dos outros. Ou seja, a pessoa às vezes sente um desconforto, não trabalha aquele desconforto, e vive fazendo de conta que não é com ela. E aí é sempre bom estar com um EPICOM, é sempre bom estar com alguém que está mais animado, para que você fique mais ou menos nivelando por cima aquele seu estado intraconsciencial que você considera às vezes desfavorável. Então veja, chegou a hora de colocar um ponto final nisso. Seria uma forma assim, a pessoa ela precisa ter um senso de responsabilidade com relação àquele grupo para então... tomar uma atitude e, digamos, desenvolver a assistência. Enquanto ele não se sente responsável pelas outras pessoas, ele não vai conseguir fazer essa assistência. Como que é essa relação? Existe um conceito que vai ser trabalhado, que é a responsabilidade multidimensional. Então, o que acontece? Liderança
é igual a responsabilidade. Não existe liderança sem responsabilidade. Então, o que acontece? As pessoas querem os louros da liderança. Quais são os louros da liderança? O status, a posição, a bajulação, entende? A influência. Você fala uma coisa, todo mundo acredita. Por quê? Porque você é o fulano, Beltrano. Você tem uma posição tal. As pessoas querem ter só isso. E isso é uma face da liderança. E isso acontece? Acontece. Que é a consequência. Que é a consequência. Mas a pessoa não quer a responsabilidade. Então, veja, a liderança é, antes de tudo, uma responsabilidade consigo mesmo. É uma responsabilidade com as ideias. E, assim, essa responsabilidade, ela tem um preço. Entende? Ela tem um custo. E é um custo, às vezes, que até você compreender que da importância do seu bem-estar, por exemplo, né? As pessoas querem ter o bem-estar, querem se sentir bem. Com qual objetivo? Qual é o objetivo de me sentir bem? Eu quero me sentir bem para ficar com meu amorzinho lá em casa, vendo filme? Eu quero me sentir bem para levar um projeto adiante? Eu quero me sentir bem para influenciar alguém? Entende? Então, entra conceitos consciência-terápicos. Qual que é a minha intenção? Qual que é a intenção de eu estar bem? É hedonista? É egóica? Ou já é um pouco mais altruísta? Então, essa relação da intenção, e é um tema que eu estudo já há muito tempo, que é a higiene consciencial, a intenção dos principais poluidores ou higienizadores da consciência. Às vezes a pessoa não sabe fazer nada de estado vibracional, não conhece nada de energia, mas ela tem uma intenção cosmoética. Só isso já deixa a consciência limpa. Ela já é limpa por natureza. Mas na realidade, no nosso nível, o que acontece? É a intenção egóica, a nossa intenção espúria. E você admitir isso para você, a primeira coisa que você sente é um constrangimento. As pessoas não querem ter constrangimento. Então, veja, a liderança, ela passa pelo autoconstrangimento. Você precisa olhar para dentro de você e ver o que você tem de bom e de ruim. Só que a pessoa só quer ver o que tem de bom. Ela só quer ficar no bem bom. Entendeu? Agora, uma coisa que é importante, né, na liderança é assim, o bem-estar, a homeostase, né, o processo intraconsciencial, ajuda a pessoa a olhar para o que tem de ruim. Então, ela começa... Isso é um princípio de higiene consciencial. É a imperturbabilidade diante dos próprios pertúrbios. Os pertúrbios deixam de incomodar. Entende? A pessoa não embarca mais na onda emocional do próprio pertúrbio. Ela vê, às vezes, a situação está crítica. Pô, eu estou uma semana numa pressão danada. Ok, eu estou numa pressão danada. Então, assim, o que eu vou fazer? Vou me descabelar? Vou desesperar? Vou pedir socorro? Não. Você vai respirar, vai contar até 10. Trabalhou com as energias, está trabalhando, não consegue? Por que você não faz um laboratório? Vai lá, faz um laboratório. Tem amparador, assistência toda voltada para você, vai te ajudar, de alguma maneira. Entende? Ou seja, vamos pedir ajuda. Vamos acabar com o orgulho. Entende? Mas de uma maneira mais madura, né? Mais madura. Vamos extrair conclusões das coisas. Vamos refletir sobre o que está acontecendo. E que técnicas que são abordadas nesse curso? Então, a gente vai ter várias técnicas dentro do processo da liderança. O curso ele foi criado em cima de uma técnica evolutiva, onde primeiro nós vamos apresentar aonde que a pessoa pode chegar. Tá? Esse vai ser o online. Então, por exemplo, né, só o fato da pessoa estar na conscienciologia, ela já passou pelo poder, pela monarquia, pela religião. Pensa, nada disso traz mais apetites para a pessoa. Então, por que será? Porque ela não quer? Banana, porque ela já passou por isso várias vezes, já foi iludida várias vezes por isso. Então, aonde que ela pode chegar do ponto de vista interassistencial? A liderança interassistencial cosmoética é o primeiro módulo. Quando ela vai para o segundo módulo, as aulas e o conteúdo foram criados para criar um impacto nela, para gerar um impacto. Ou seja, o impacto de, você está nesse ponto. Tá? Você pode chegar lá, sua condição atual é essa. E aí ele vai para o terceiro módulo, que é totalmente consciência terápica. Então a intenção é o quê? Ele chegar no terceiro módulo com um diagnóstico. Olha, meu problema é orgulho.
Meu problema é a arrogância. A minha dificuldade é o ego religioso. Eu sou muito político demais e meu processo é muito ambicioso. Na evolução não cabe muita ambição. O conceito de ambição política e ambição parapsíquica são bem diferentes. Praticamente eles não conversam, né? Então a pessoa precisa identificar qual que é o principal problema dela. E aí ela vai para os campos consciência-terápicos. Pensa, um processo multidimensional que envolve consciência-terapia, focado para líderes. Então, assim, a gente tem a expectativa de que isso possa mexer com a pessoa, que isso possa, sabe, trabalhar com a pessoa. E tem uma coisa bem importante, que os alunos vão ser convidados a fazer consciência-terapia durante esses 3 meses. A gente vai convidar as pessoas. Então, o aluno, ao mesmo tempo que ele vai estar assistindo o curso, participando do curso, ele pode fazer consciência-terapia, já ir antecipando as crises, sabe? Não ter medo, não ter dedos, não ter, sabe, nenhum tipo de dificuldade com relação a isso. Entende? Desenvolver esse comportamento e essa postura mais glasnost, mais, né, como se fala, na lata, mais com ela mesma, não é uma coisa externa, não. É ela com ela mesma. Então isso ajuda muito, né? Uma técnica, esse processo, o curso ele foi criado em cima de técnicas consciência-terápicas, desde o início. Bom, então assim, a gente queria convidar você, né, que tem rapport com essa temática, você que está na Conscienciologia há bastante tempo e que acha que poderia estar fazendo mais ou poderia estar num outro patamar e que, de alguma maneira, você estabelece relações com o processo ou do passado ou do presente, com a política. Às vezes você não tem muita relação com a política, mas você vê que o seu processo de liderança ele poderia ser trabalhado, ele poderia ser mais amadurecido em relação a várias questões que a gente discutiu aqui. A gente faz esse convite para você vir participar de um curso que eu poderia dizer que ele é inédito dentro da CCCI, da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional. É um curso que até então a gente nunca tinha feito essa abordagem, né? Falar explicitamente da liderança, do processo político, associado com a questão cosmoética e voltado para a pré-intermissiologia. Então, assim, eu acho que esse que é um grande mote, né? Uma grande novidade. E aí a gente faz esse convite para você fazer parte desse debate, vir discutir, trazer as suas questões. São esses 3 módulos que a gente comentou. O curso começa em março, dia 6 de março. As primeiras aulas vão estar sendo disponibilizadas na internet, no site da Apex. E aí, né, obviamente, outros cursos virão, outras questões virão, mas a gente está bem contente de poder ter conseguido montar essa turma. São super professores, são pessoas com muita experiência, um longo tempo de conscienciologia, e eu acho que vai agregar demais, vai ser muito rico o debate. A gente espera estar ajudando, contribuindo com essa discussão mais aprofundada da pré-intermissiologia.